Long time no see! Welcome back! Bem-vindo de volta, esse é o canal Teacher Rafa. E por que que a Teacher tá de máscara hoje aqui? Porque nós vamos falar de um assunto da moda, o assunto que você está vivendo no seu dia a dia. Não saia daí que nós vamos falar sobre coronavírus. Galera, do que nós vamos falar? Do coronavírus, Teacher? Isso é embromation, você está inventando. Não, gente, o coronavírus, que é o assunto da atualidade, que é o que sua vida se tornou hoje, né? Em inglês é coronavirus. Sim, a palavra fica aí muito parecida português e inglês. Também a gente escuta dizer em COVID-19. O Covid-19, porque é a variação do coronavírus para o ano de 2019. Você sabe que esses vírus são mutantes aí, né? Igual o pessoal do X-Men aí, eles vão mudando. E também nós temos aí uma terminologia, uma sigla chamada SARS, tá? Que é aquela síndrome respiratória aguda grave. Isso daí em inglês eles também usam bastante. Não necessariamente uma pessoa que está com essa síndrome respiratória testou positivo para o coronavírus. Então, hoje no canal Teacher Rafa, eu vou ensinar um pouco para vocês sobre esse vocabulário da pandemia, do coronavírus, porque ele está aí presente na mídia 100%. Você está usando algumas palavras e às vezes está usando de forma errada, tá? E às vezes também está usando palavras em inglês sem saber o que elas significam. Então, você vai ficar esperto para você ser aquele cara descolado, aquela pessoa descolada numa conversa sobre a pandemia. Vamos começar aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre coisas que estão sendo faladas, palavras assim que a todo momento estão na mídia, que é o outbreak, epidemic, pandemic. Nós vamos começar do menor, do outbreak, para o maior, que é a pandemic. O outbreak, galera, é um surto. Deixando bem claro, Teacher Rafa is not a doctor. Eu não sou médica, tá? I'm an English teacher, sou uma professora de inglês. Então, eu só estudei um pouco melhor as terminologias para trazer inglês para vocês. Então, outbreak, voltamos lá, o surto. Por exemplo, você ouve falar lá que numa cidade do ABC de São Paulo teve um surto de meningite que começou numa danceteria. No final de semana, descobriram que as pessoas estavam passando mal. Eles sabem onde é o paciente zero, eles sabem onde começou e conseguem conter isso. Às vezes, em outra cidade também tem um surto isolado, mas não é nada tão alarmante. As pessoas lacram o estabelecimento, evitam ir para lá e tomam as providências necessárias. Mas às vezes, galera, o surto toma proporções incontroláveis e aí ele se torna uma epidemic. Sim, uma epidemia. A epidemia já é assim, já não é mais ali em São Paulo só, já está em Minas, já está em Mato Grosso, a gente já ouve falar de vários casos, ainda que isolados, mas da mesma doença, do mesmo vírus se espalhando e começa a ficar preocupante. E aí chega em proporções alarmantes que, unfortunately, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje, all over the world, por todo o mundo, que é pandemic. Pandemia. A pandemia, ela atravessa a fronteira estadual, a fronteira federal, já sai do seu país e vai para os outros países e está pelo mundo inteiro, que é o que nós estamos vendo hoje no coronavírus. O coronavírus nesse pandemic time, nessa época de pandemia, ok? Então, por falar nisso daí, nós precisamos falar assim, teacher, mas eu precisava saber o que eu posso fazer para prevenir, tá? Qual é a maneira de prevention, de stop the spread, para deter que isso se espalhe tão rapidamente? Galera, sabe uma maneira muito fácil, muito barata? Hand washing. Sim, lavar as suas mãos. Mas lavar a mão de verdade. Por que é barato? Porque você só precisa de água e sabão. Water and soap. Por que é eficiente? Porque hoje nós aprendemos a lavar a mão. Pode confessar aí. Você não sabia lavar as suas mãos antes do coronavírus. Eu confesso. Às vezes passava uma aguinha rapidinho e achava que estava lavando. Hoje a gente sabe que a gente tem que lavar dos dedinhos até o cotovelo, from the finger to the elbow, né? Com muita calma. Tem até aplicativos aí online que você pode baixar sua música favorita e ir lavando a mão enquanto você escuta e cantando a sua música. Wash your hands. Wash your hands. After toilet use. Hand sanitizer. O famoso álcool em gel, né? A geração futura vai nascer muito álcool em gel só aí nos cartórios, né? O famoso álcool em gel,
ele tem que tomar cuidado. Primeiro, em Cuiabá, onde nós estamos aqui, onde a Tia Rafa mora aqui, não pode deixar no carro não, é muito quente, tá? Ele é inflamável. Cuidado com essas misturas caseiras que você não conhece, você pode ter alergias de pele, queimaduras. Então, ainda a água e sabão são mais eficientes, mas o álcool em gel você pode levar com você para se higienizar, ok? Então é sanitizer. Outra coisa que a gente tem que usar, aqui eu estou no Parque Mãe Bonifácio, em Cuiabá, a facial mask. Eu só não estou usando nesse momento porque eu estou falando no vídeo com vocês. A máscara facial. Por que é face mask, né? Mask face, que eles falam. Porque, gente, não é máscara de carnaval, não é a máscara do Batman, tá? Não é a máscara do Iron Man, do Iron Man, não é a máscara do Homem de Ferro. Então, é uma máscara que proteja as suas vias respiratórias. O que mais que eu posso fazer, teacher? Stay home, né? Fica em casa, galera. Sim, tem um monte de desenho, um monte de gif aí que você pode colocar assim na sua social networking pedindo para ficar em casa. Mas você tem que obedecer. Só saia se você for do grupo essencial, se você tiver que sair, tá? Para dar alguma informação, para trabalhar, para as coisas essenciais que nós vamos falar depois. E uma outra que é social distancing. Distanciamento social. Isso daí depende só de você. Não é uma coisa que o governo vai impor para você. O que é distanciamento social? É você ter a cultura, a empatia de saber que você tem que ficar a 1,5 m, 2 da pessoa que está perto de você numa fila de banco, de mercado. É você evitar sair de casa para ficar dando um rolê aí sem necessidade. Então, você pratica o social distancing, tá? É uma coisa que vem da sua liberalidade, da sua vontade, ok? Tá, teacher, você falou aí como que a gente previne, the prevention of coronavirus. Agora, eu queria saber como é que eu sei se eu posso estar com isso. A gente ouve falar de sintomático, assintomático. Bom, galera, se você for assintomático, não tenho nem que te falar como você vai saber. Você nunca vai saber, talvez, né? Agora, se você tem os sintomas, fique alerta para coisas como fever. What is fever, teacher? O que é fever? High temperature. Febre, tá? A febre é um dos sintomas. Não é porque você tá com febre, you've got coronavirus. Você pegou o coronavírus, você tem, né, you have the coronavirus. Não é necessariamente. O que mais que denota que você pode estar com o vírus? Quando você está tossindo. Não é coffee. Coffee é aquele cafezinho quentinho que a gente toma de manhã para assistir a nossa videoaula, né? Não é cough, de tosse. Ou sneezing, quando você está espirrando. Ou você tem, you have a cold, you've got a cold. O que é cold? É um resfriado. Running nose, nariz escorrendo, sore throat, dor de garganta, tá? Então, são sintomas. Outro sintoma muito importante, que esse é bem característico de você não estar só com uma gripe ou com H1N1, provavelmente pode ser coronavírus, é shortness of breath, tá? Quando você tem falta de ar, você fica huffing and puffing. Isso daí, se você não se esforçou, pode ficar preocupado. E fatigue, a fadiga, já levanta cansado. Não é uma doença que os adolescentes têm, não, tá, gente? Todo dia levanta cansado. É uma coisa séria mesmo. Aquela coisa que você vai pegar um copo d'água, ele já te cansa. Então, já não é normal. Esses são alguns dos sintomas, tá? Nem todos. E o que a gente faz também para ajudar? Avoid contact with vulnerable people. Evitar contato com as pessoas vulneráveis. Quem são pessoas vulneráveis? Grandma, grandpa, a vovó, o vovô, né? Os idosos que você conhece. The unwell people, as pessoas que já têm uma doença pré-existente. The weak people, pessoas com sistema imunológico falho. Então, se você conhece pessoas assim, ajude eles a ficar em casa e não fique entrando em contato. Ou então, ajuda o seu vizinho, elderly, idoso, vai no mercado com a listinha dele e faz a compra para ele. Isso ajuda bastante. Outras duas terminologias very important, muito importante para esse tempo de coronavirus. Nesse período de coronavírus, a gente ouve falar de quarantine and isolation. Tem diferença, teacher? Total, tá? O que é quarantine? A quarentena. Antigamente, se fazia com mulheres que deram à luz, que tiveram um bebê. Então, elas ficavam em quarentena, 40 dias mesmo. Umas não podiam nem lavar cabelo, com alimentação diferenciada, não podiam fazer esforço para poder passar por aquele período de adaptação com uma criança.
Quarentenas são necessariamente 40 dias? Não. Aqui e nos países aí, a praxe tem sido 2 semanas, 15 dias. O que acontece numa quarentena? Vamos supor que a teacher veio, né? I flew from Manaus to Cuiabá. Voei de Manaus para Cuiabá. Beleza. No meu voo, eu fiquei sabendo depois que foi reportado 2 casos testados positivo para o coronavírus. Então, eu não tô com sintoma por enquanto. Pode ser que eu não vou ter, mas por prevenção, me colocam em quarentena, quarantine. Então, eles vão me colocar em observação para ver se eu vou desenvolver os sintomas. E você, mesmo que não te coloquem, você, quando está exposto a uma situação de risco, você pode fazer a self-quarantine, a auto-quarentena. Você mesmo se isola para ver se você vai despertar alguns sintomas do coronavírus, tá? Então, é diferente de isolation? Totalmente. O que é isolamento? O isolamento é quando você já é diagnosticado positivo para o COVID-19, deu positivo para o COVID-19. Se você não tem sintomas severos, tá? Você vai fazer o self-isolation, o auto-isolamento. Aonde? At home, em casa. Se você tem sintomas severos, você já vai fazer um isolation at hospital, o isolamento no hospital. Pegaram aí a diferença? Então, quarentena eu não tô com a doença, isolamento eu já tô com a doença, tá? Isso é muito, muito importante para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, nós estamos, na verdade, fazendo aqui uma quarentena para evitar entrar em contato com as pessoas que têm o vírus. Nós não estamos fazendo um isolamento porque nós não temos o vírus. Caso você tenha, você está em isolamento. Outra coisa super importante nesse vocabulário, que eu tenho certeza que vocês escutam toda hora e fica assim, oh my God, é de comer, né? O que é shutdown? O que é lockdown? É diferente? Também é diferente. A gente emprega para situações diferentes. Então, a teacher vai começar aqui, ó, vou tentar ser o mais didática possível. Um shutdown, que é um fechamento. Para fazer um shutdown, as federações, os municípios, né, os estados, eles vão elencar, eles vão fazer uma lista do que é considerado essential e o que é considerado non-essential, tá? Então, essential, essencial, non-essential, não essencial. Fora o ar que nós respiramos, que é totalmente essencial, que sem isso a gente morreria, a gente ser racional para acreditar nessa lista. Porque se você é comerciante, se você é empresário, você vai achar que o seu ramo é essencial. Nesse momento de pandemic time, nesse tempo de pandemia, nós temos que ver o que é essencial para sobreviver. O que é essencial para sobreviver, gente? Água, comida, energia elétrica, moradia. Então, é shelter, water, food, tá? Os outros, a gente acostumou culturalmente, no mundo que a gente vive, a gente se adaptou a ter esses outros serviços, mas a gente descobre que a gente não morre sem eles. Pode morrer de tristeza, às vezes, né? Dar um banzo, né? Ficar sem ir num restaurante, mas faz parte. Então, o que seria não essencial? Que os essenciais, gente, que ficam mesmo abertos, são os hospitals, os hospitais, tá? São the drugstore, as farmácias, gas station, que são os postos de gasolina. Esses lugares não podem, supermercados, eles não podem fechar porque a gente precisa disso para sobreviver. Ok? Vamos para os não essenciais. Restaurant. O restaurante é maravilhoso, mas não é essencial nesse momento. Pub, os bares. Shopping mall, shopping center, stores, as lojas, de maneira geral. Beauty parlor, salão de beleza. Gym, academia. School, university, escola e universidade. Ah, não, teacher, você é uma professora, vai falar que escola não é essencial. Vou falar desse tópico da escola ser essencial já, tá, gente? Calma aí, é para vocês ficarem ligados aí no vídeo. Agora, gente, isso depende. Por exemplo, o nosso presidente do Brasil decretou ontem que as academias e os salões de beleza estão entre os itens essenciais. Ótimo, tá? Então, se isso é pessoal, a gente vai voltar a ter esses serviços aqui no Brasil. Então, o que seriam, então, o lockdown? Se o shutdown é o fechamento, o governo, o município, a federação fecha esses lugares, o que é o lockdown? Galera, quando falar em lockdown, fujam para as colinas. A era do gelo chegou em Cuiabá. A coisa ficou feia.
Se tiver um lockdown, você perde o seu direito de ir e vir. Por exemplo, eu estou aqui no Parque Mãe Bonifácia. Com as restrições de praxe, de mask, de hand sanitizer, a máscara, o álcool em gel, eu posso frequentar o lugar, certo? Não posso sentar nos lugares, eles estão lacrados, bancos, as áreas de convivência estão lacradas, tá? Mas, num lockdown, mesmo o parque existindo e ele sendo público, eu não posso vir até ele. Eu sou proibida, eu tenho a supressão do meu direito de ir e vir. Então, eu não escolho aonde eu vou. Quando o lugar decreta lockdown, é que a pandemia chegou num nível, tá? Terrible. It's a horror movie. É tipo Eu Sou a Lenda, do Will Smith lá. É um filme de terror. Então, nos lugares que aconteceram a pandemia num grau elevadíssimo, como Itália, Espanha, ali em São Paulo, Nova York, o lockdown é necessário, certo? Então, shutdown, fecham as partes não essential, as partes não essenciais da vida da gente. E lockdown, fecha tudo. Até para ir no mercado, você vai precisar de autorização e de rodízio, ok? Vamos voltar lá na school. Teacher, como que a school é não essential? Gente, a escola é extremamente essencial. A escola, nesse momento, ela está mantendo a rotina das crianças e adolescentes, dos jovens universitários, tá? A sanidade mental. Porque if your mind is healthy, your body is healthy. Se sua mente está sã, seu corpo está sã e vice-versa. Então, é muito importante a escola. Mas não tem o shut school, cancel school. Nós não podemos falar que as escolas foram fechadas. Elas foram adaptadas. E para isso tem a distance education, educação à distância, que aqui no Brasil a gente chama de EAD, ensino à distância. Eu vou abrir um parênteses, que eu sou teacher no Colégio Isaac Newton aqui em Cuiabá, Mato Grosso, que está com ensino EAD de qualidade maravilhosa, imagem digital em tempo real. Awesome, nós somos realmente top, né? Tá? Então, assim, as escolas estão mantendo, então não pode falar shut school, cancel school. Não, nós mudamos. E tem o homeschooling. Teacher, escuto toda hora falar no grupo da minha mãe lá, só estão falando mal desse homeschooling. Quem é esse? O homeschooling é aquele que fez os papais, mamães e responsáveis legais terem que participar da vida acadêmica dos seus filhos. E isso não é muito fácil. Os professores vão ganhar algumas estátuas nos parques e nas praças em homenagem ao árduo trabalho de ensinar. Então, no homeschooling, a mãe ajuda com a tarefa, ajuda com o link da aula EAD, ajuda com os trabalhos, com as avaliações online. É para isso que está lá, tá? Então, não podemos falar que deixou de ser essencial. A escola está existindo aí, ela não foi fechada, certo? E shut businesses. Tá, e fechou o comércio, fechou a indústria, fecharam as empresas. Como é que faz? Também não fecha totalmente. Existe o sistema delivery, entrega em casa. Você já conhecia, não é? O iFood, o Uber Eats, essas empresas que entregavam comida em casa. Mas hoje, gente, tudo se compra pela internet. A gente já comprava bens materiais também, the goods, a gente comprava no Mercado Livre, no Amazon, nesses sites aí, eBay, tá? Então, a gente continua recebendo em casa, mas hoje, tudo você consegue. Acabou a tinta da minha impressora, tá fechada a loja, mas eles estão fazendo delivery. Então, eu quero um perfume para dar pro Dia das Mães, o pessoal vem até você e traz. Chocolate na Páscoa foi vendido no sistema delivery. E as pessoas que foram obrigadas a não estar no comércio, os empresários, estão trabalhando de casa. Work from home. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, onde se fala inglês como língua principal, não se usa essa palavra home office. O home office é um hábito nosso de falar, tá errado? Não, nós criamos isso aí. Mas eles usam working from home. I'm working from home. Estou trabalhando de casa, tá? É muito mais usual. Muita gente já trabalhava em sistema de home office, então não mudou muita coisa com a pandemia, tá? Mas, teacher, eu quero saber para que tudo isso? Para que quarantine? Para que isolation, lockdown, shutdown? Por quê, pessoal? Social distancing, distanciamento social, porque a gente tem que fazer uma coisa principal. Flatten the curve. Achatar a curva. Pum! O que é curva que todo mundo fala? O vírus, gente, ele cresce numa escala, que eu não sou matemática, nem estatística, e foi descoberto que a gente não deve deixar chegar a picos muito altos, porque senão depois a gente não consegue baixar. Então, a gente precisa manter achatado, estabilizar para depois descer, tá? A gente tem que prestar atenção no CRF, na taxa de mortalidade, quantas pessoas estão morrendo e no
zero R, né, no R0 que eles falam, que é a taxa de contágio. Você está dobrando, triplicando, qual é a velocidade. Então, é isso que está sendo observado aí para fazer o flatten the curve, o achatamento da curva, beleza? Eu espero ter ajudado com o vocabulário de pandemic, de pandemia, do coronavírus que está aí assolando e mudando a vida da gente, tá? Mas a gente vai se adaptando. Agora você pode participar daquela conversa e ser descolado e saber o que você está falando. Se você está estudando para o Enem, passa esse vídeo para um amigo seu, fala para ele se inscrever no canal, dar um like, ativar sininho, porque pode ajudar no vocabulário aí, que com certeza o Enem vai abordar o coronavírus, tá? Vou dar 3 dicas aí para vocês continuarem assistindo o canal, claro, né? Isso daí a gente sempre fala, esperar nosso próximo vídeo, mas as 3 dicas são hoje. Stay home, fique em casa. Stay calm, fique calmo. Stay positive, fique otimista. It will soon pass. Isso vai passar em breve. Tamo junto? See ya! Vejo vocês no próximo vídeo. Bye!